do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação e, se possível, também ajudar o nosso canal na divulgação, compartilhando nas redes sociais, tá? Eu ficarei muito agradecido, isso vai dar uma impulsionada muito grande pra gente. Hoje nós vamos falar de Gênesis, capítulo 23, versículo 1, e vamos até Gênesis, capítulo 23, versículo 20. Essa história, com exceção de dois detalhes que eu vou, ao longo da história, eu vou frisar, mas com exceção de dois detalhes que são mais conhecidos, a história que a gente vai contar hoje, ela é relegada um pouco a segundo plano, tá? Até porque Deus é mencionado, mas Deus não aparece, Deus assim não intervém em nenhum momento, não tem uma lição de moral, não tem nenhum sentido oculto mais profundo nessa história. Contudo, porém, entretanto, eu acho essa história muito interessante, mas primeiro eu vou contá-la e ao final do vídeo eu vou explicar o porquê que eu acho essa história muito interessante. Então, o trecho de hoje começa de uma forma triste, falando sobre a morte de Sara, esposa de Abraão. Esse trecho nos conta que Sara, quando vivia em Hebrom, Canaã, ela veio a falecer com a idade de 127 anos. Ainda assim, ela conseguiu aproveitar e viver com seu filho Isaac durante 36 anos. Nada mal para quem deu à luz com a idade de 91 anos. Abraão, obviamente, ficou chateado, ele lamentou a perda da sua esposa, ele lamentou, ele chorou por ela, mas ele tinha que enterrá-la. E a situação aqui, a história, o que desenvolve toda a história, é o fato de que Abraão, ele era um estrangeiro, ele estava vivendo em Hebrom, em Canaã, na terra dos hititas. Ele teria dificuldade em encontrar uma propriedade, um local para enterrar a esposa dele. Então, Abraão chega até um grupo de hititas de forma bem humilde e dizendo o seguinte para eles: eu sei que eu sou apenas um estrangeiro aqui na terra de vocês, porém a minha esposa, ela faleceu e eu preciso enterrá-la. Será que alguém poderia me ceder uma propriedade para a sepultura, para que eu possa enterrar a minha esposa? Os hititas então responderam da seguinte forma para Abraão: meu senhor, você é o príncipe de Deus entre a gente, né? Você é o príncipe de Deus em nosso meio, tá? Vai lá, escolha, enterra a sua esposa em uma de nossas sepulturas mesmo, tá? Vai lá, escolha aquela que mais te agradar, que ninguém vai negar em lhe ceder uma sepultura para que você enterre a sua esposa. Abraão, então, se prostrou, ele se curvou diante dos hititas, né, como forma de respeito. Ele aproveitou esse gancho, né, que eles permitiram que ele enterrasse a esposa dele, e ele falou assim: já que vocês estão me permitindo enterrar a minha esposa no território de vocês, eu gostaria também que vocês me ajudassem a convencer Efrom a ceder a caverna de Macpela por um preço justo, para que eu tenha uma propriedade para então sepultar a minha esposa. Efrom, que estava no meio daquele grupo de hititas, ele, ouvindo o nome dele, ele deu as caras, ele se apresentou e começou a falar diretamente com Abraão, tá? Então daí o Efrom falou assim para Abraão: não, eu não vendo para você só o terreno, tá? Eu não vendo para você só a caverna. Se você quiser, eu vendo para você a caverna e o campo que fica em volta da caverna de Macpela. Abraão, então, ele pegou, ele se prostrou novamente, ele se curvou agora diante de Efrom e falou e respondeu da seguinte forma: tá bom, eu aceito em adquirir tanto a caverna quanto o campo, mas eu vou pagar
apenas o preço do campo. Efron, então, diz o seguinte, responde, né, da seguinte forma para Abraão: olha, o terreno, aquele terreno, né, em volta ali da caverna, ele está avaliado em 400 peças de prata. Mas o que são 400 peças de prata entre mim e você? Tá? Abraão então daí pensa melhor e acaba aceitando a oferta de Efron e acaba adquirindo tanto a caverna como o campo ao redor da caverna pelo valor combinado. Eles pesaram, fizeram isso, né, junto com outros comerciantes, com aquele grupo de hititas, né, com aquela multidão de hititas que estava vendo ali o diálogo, né, a negociação entre os dois. E assim, Abraão acabou adquirindo uma propriedade em solo estrangeiro, na qual ele então pôde enterrar a sua esposa Sara. E assim, os dois detalhes que são aqui mais conhecidos é a perda da Sara, né, o falecimento da Sara, por ela ser uma pessoa importante, por a gente ter acompanhado, né, a sua história por várias páginas da Bíblia. Então, esse trecho que fala da morte dela acaba sempre sendo lembrado, tá? Outra coisa, esse campo de Macpela, segundo a tradição, né, essa caverna de Macpela, segundo a tradição religiosa, ele ainda existe. Ele é chamado de o túmulo dos patriarcas, porque lá, segundo a tradição religiosa, lá estariam enterrados, né, Sara, como nós acabamos de ver, Abraão e os outros dois patriarcas, né, que seriam Isaac, o filho de Abraão, e Jacó, que seria o neto de Abraão. Então, esse local em que é tido como o túmulo dos patriarcas, ele ainda existe e é um local de peregrinação. Muitas pessoas vão até esse local, tá? Para chegarem mais perto, né, de Abraão e dos outros patriarcas, tá? Então, são esses dois detalhes que são mais conhecidos desse trecho aqui na Bíblia, tá? E agora o porquê que eu acho interessante esse trecho. Primeiramente, nós estamos vendo aqui uma transação comercial, o registro de uma transação comercial, tá? Talvez seja o registro mais antigo de uma transação desse tipo, tá? Se não for o mais antigo, com certeza é um dos mais antigos, tá bom? E isso por si só já é muito interessante, isso já me deixa bastante curioso e me satisfaz muito ler esse trecho só simplesmente pelo fato de falar de uma transação comercial, para ver como que as pessoas faziam, né, naquela época para né, adquirir, para comprar alguma coisa, para vender. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, tá, é que esse texto ele é um texto muito bem escrito, né? Ele é uma aula de redação, tá? Por causa do seguinte: em nenhum momento aqui é falado que está ocorrendo uma transação comercial, tudo é subentendido, tá? Nada fica às claras, é todo um jogo de palavras, uma sutileza de palavras, né? Um jogo de palavras ali bastante elaborado, tá? E aqui acontece o seguinte, né? Em nenhum momento, na verdade, os hititas queriam que Abraão adquirisse uma propriedade, tá? Não é nada pessoal, não é nada contra Abraão em si, tá? A questão é que Abraão era um estrangeiro e era perigoso para um povo que um estrangeiro adquirisse uma propriedade em seu território, tá? Porque ele poderia usar aquela propriedade para atacar aquele povo, tá? Então, o medo e o receio dos hititas era justificável. É claro que nós sabemos que Abraão, ele era uma pessoa do bem, ele, né, não tinha más intenções ao adquirir essa propriedade dos hititas, tá bom? Porém, o medo dos hititas era justificado, tá? Então, quando ele veio solicitar uma propriedade para enterrar
a sua esposa, os hititas falaram, não, pegue uma de nossas sepulturas, que ninguém vai negar em lhe fornecer uma sepultura, né? Então eles já falaram, ó, não tente, né? Já deram uma indireta para Abraão, ó, nem tente comprar, tá? É melhor, vai ser mais fácil você pegar um túmulo, né, de alguém e enterrar sua esposa no túmulo de outra pessoa, mas não tente comprar uma propriedade nossa, tá? Com isso, os hititas acabaram abrindo uma brecha, né? Porque eles acabaram permitindo que Abraão enterrasse a esposa dele. Abraão, então, pegando essa deixa, ele diz o seguinte, né? Bom, eu gostaria então de falar com Efron, né? E gostaria que vocês me ajudassem a conversar com Efron para que ele me cedesse por um preço justo a propriedade de Maquipela, a caverna de Maquipela. O Efron, então, que estava ali no meio dos hititas, ele escutou aquilo, ele viu que ele poderia ter um ganho financeiro, tá? Ele percebeu que poderia ter um ganho financeiro naquela situação, tá? Então, ele apareceu, ele deu as caras e começou a negociar com Abraão, mas tudo isso é através de um jogo de palavras, nada fica muito claro, tá? Então daí Efron, vendo que poderia ter um ganho financeiro naquela situação, ele deixa um pouco de lado a questão da segurança, né, do povo, deixa um pouco de lado a questão de Abraão ser um estrangeiro, e Abraão, né, de forma inteligente, acaba focando em Efron. E daí aqui acontece o seguinte, tá? Quem quer comprar alguma coisa quer pagar o valor mais baixo, né? Enquanto quem quer vender pelo valor mais alto possível, tá? E para haver negócio, as duas partes, quem quer vender e quem quer comprar, tem que entrar em um acordo, tá? Então Abraão falou, não, eu quero comprar a caverna de Macpela por um preço justo. O Efron também, daí, de forma inteligente, para tentar ganhar o maior, né, possível, né, para ter um ganho financeiro maior, ele agregou, tá? Ele colocou no meio do negócio o campo que ficava em volta da caverna de Macpela, tá? Então teria um valor agregado maior e ele poderia cobrar mais. Abraão, daí também pechinchando, Abraão diz, olha, tudo bem, eu levo o campo e levo também a caverna de Macpela, mas eu vou pagar apenas pelo campo, né, tentando pechinchar ali, né, tentando reduzir um pouquinho o preço. O Efron também, daí de forma inteligente, o Efron diz o seguinte, tá bom, né, você quer levar os dois, mas você quer pagar o valor do terreno, aquele terreno vale 400 peças de prata, tá? E mas o que são 400 peças de prata entre mim e você, né? Querendo dizer, olha, você é um estrangeiro, você está querendo adquirir uma propriedade em um solo que não é seu, tá? Vai ser difícil você encontrar alguém para fazer negócio com você, então aceite que eu já estou te deixando relativamente barato, você já está saindo no lucro e eu também estou fazendo um bom negócio. E Abraão, então, acaba cedendo e acaba aceitando pagar as 400 peças de prata e adquirindo o terreno junto com o campo, e acaba enterrando a sua esposa e toda a sua família ali, tá? Então nós vemos aqui um jogo muito astuto de palavras, e nada é falado claramente, nada é falado abertamente, tudo na sutileza, é tudo subentendido. Então esse texto ele tem mais informações subentendidas do que claramente ditas, né? Tá? Então as informações que estão implícitas no texto, as informações que estão implícitas nesse texto é maior e até mais importante do que falado claramente, tá? Isso por causa de uma, né, como eu já disse, uma polidez elaborada, né, um jogo de palavras muito bem feito. Então por isso que eu julgo esse texto muito bem escrito, tá? E aqui, né, apesar de não ter algo espiritual nesse trecho, ele não deixa
de ser uma aula de redação, né, de como escrever bem sem falar as coisas, né, sem falar declaradamente, tá? Só apenas com um jogo de palavras, tá bom? E hoje nós vamos terminando por aqui. A gente finalizou o capítulo 23. No próximo episódio a gente já vai começar com o capítulo 24. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.